Fala galera, eu sou Arthur Bonfá, professor de matemática no Mais da Prova. Se você é novo por aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber nossos conteúdos. E a nossa aula de hoje é sobre função quadrática. Nós vamos dissecar aqui o básico de função quadrática, dar um resumão para vocês se inteirarem melhor da matéria. Então, vamos à aula. Então podemos ver que, por definição, a função quadrática ela é da forma f de x igual a ax quadrado mais bx mais c, onde esse a, b e c são números reais e aquele coeficiente a ele tem que ser diferente de zero. Por quê? Se eu tenho que a forma geral dela é f de x igual a ax quadrado mais bx mais c, se esse a for igual a zero, isso aqui vai para zero, porque zero vezes qualquer coisa é zero, e vai virar uma função do primeiro grau. Se a gente está querendo estudar uma função do segundo grau, esse a aqui ele tem que ser diferente de zero, para que a gente possa ter realmente uma função da forma ax quadrado mais bx mais c. Por exemplo, se eu falo essa função aqui, olha, 2x quadrado menos 5x mais 7, eu tenho aqui uma função do segundo grau, onde esse 2 aqui é o coeficiente a, o menos 5 é o coeficiente b e o mais 7 é o coeficiente c. O coeficiente b e o c eles podem ser zero. Por exemplo, se eu trago a função f de x igual a menos x ao quadrado mais 3x, eu tenho aqui que o menos 1 é o meu a, o 3 é o b, e como não tem nada aqui depois, eu posso falar que o meu c aqui é zero. Além disso, se eu trago a função f de x igual a 3x quadrado mais 7, eu tenho aqui uma função também do segundo grau, onde esse 3 aqui é o meu a, esse 7 não é o b, esse 7 aqui é o c. Por quê? O b tem que estar acompanhando o x, ele é o coeficiente do x. Esse 7, esse cara aqui é o que está sozinho. Como ele é o cara que está sozinho, ele é o c, tá certo? Então, nesse caso aqui, a gente fala que o b aqui vale zero, beleza? Então, podemos continuar aqui nos nossos slides e falar um pouquinho aqui sobre o gráfico de uma função do segundo grau. O gráfico de uma função do segundo grau, ela tem o comportamento de uma parábola. Vamos pegar aqui uma função do segundo grau e definir aqui ponto a ponto para verificar se realmente é essa parábola. Então nós temos a função f de x igual a x quadrado mais 3x menos 2. Como que nós construímos o gráfico? Eu vou tomar valores aleatórios para x, jogar na minha lei de formação e pegar os valores que esses valores se relacionam no eixo y. Então, o primeiro valor que nós temos ali é o menos 4. Quando eu faço f de menos 4, olha lá, olha, eu tenho menos 4 ao quadrado, mais 3 vezes menos 4, menos 2. Fazendo as continhas, a gente encontra que o y vale 2. Então, eu consigo destacar o ponto menos 4 e 2. Então, a gente consegue destacar o primeiro pontinho. O segundo pontinho, eu peguei o x valendo menos 3. Com o x valendo menos 3, faço o processo igualzinho eu fiz com menos 4, eu vou achar o valor menos 2. Então, eu tenho que o menos 3 ele se relaciona no eixo y com o menos 2, gerando assim o nosso segundo pontinho do gráfico. No terceiro pontinho, eu peguei o x agora valendo menos 2. Eu fui seguindo em ordem decrescente mesmo. O menos 2, fazendo as continhas, eu consigo relacionar ele com o menos 4. Então, a gente tem o nosso terceiro pontinho. O quarto pontinho, eu peguei o x valendo menos 1, achei o y valendo menos 4 também. Então, eu tenho aí o meu quarto pontinho. O quinto ponto, eu coloquei o x valendo 0. Como é o x valendo 0, eu vou encontrar o valor onde a minha parábola toca o eixo y. Neste caso, a gente pode perceber que ela vai tocar o eixo y no menos 2. Então, nós temos aí nosso quinto pontinho em cima do eixo das ordenadas, pegando ali no menos 2. E o último ponto que eu peguei é o x valendo 1, tá certo? E realizando os cálculos de acordo com a lei de formação, eu encontro que o meu y vai valer 2. Então, nós temos aí o nosso último ponto.
Reparem que a partir de agora eu consigo fazer minha parábola. Então podemos reparar, olha, a construção da parábola, tá certo? Então nós temos aí o gráfico da função do segundo grau. Bom, saindo do gráfico, a gente já pode cair aqui em raízes de uma função quadrática. O que é raiz de uma função inicialmente? Vocês viram lá em definição de função que quando a gente fala em raiz de uma função, é onde a minha função toca o eixo x. Então a gente vai ter três condições para a minha função do segundo grau tocar o eixo x. Ou ela vai tocar em dois pontos, ou ela não vai tocar o eixo x, ou ela vai tocar o eixo x em um ponto só. Então, e como a gente descobre essa quantidade de pontos que a minha parábola toca o eixo x? De acordo com o valor do delta. Se o delta ele for positivo, se ele for maior que zero, a minha parábola ela vai tocar o eixo x em dois pontos. Então, delta positivo, toca em dois pontos. Dois pontos, logicamente, dois pontos diferentes, que são as raízes da função do segundo grau. Quando o delta ele é menor do que zero, a minha parábola não toca o eixo x. Lembra quando a gente fazia a equação do segundo grau? Que quando o delta estava negativo, a gente falava que a função não possui raiz real. Se ela não possui raiz real, como é que ela vai tocar o eixo x? Não tem jeito. Então a parábola fica meio que voando ali, né? Ela não toca o eixo x. Se a concavidade for voltada para cima ali, olha, como a gente vê na primeira imagem, ela fica voando na parte de cima, ou ela fica voando ali na parte de baixo. Tá certo? Bom, e se o delta for igual a zero, a gente vai encontrar duas raízes iguais, então ele vai produzir dois pontos que estão localizados no mesmo lugar. Então a parábola ela vai tocar o eixo x num ponto apenas. Então ela vai vir descendo, toca no eixo x e volta, ou ela vai vir subindo, toca no eixo x e volta a descer novamente. Tá certo? Então que é o que a gente está mostrando ali no slide. E, por fim, a gente pode pensar aqui no vértice de uma função quadrática. A gente acabar de definir um pouquinho essa questão aí do gráfico. O vértice, ele é aquele ponto onde a parábola troca de comportamento. Ou seja, ou onde ela para de decrescer e começa a crescer, ou onde ela para de decrescer e começa a crescer. Esse ponto, ele tem uma coordenada em x e tem uma coordenada em y. A coordenada em x era chamada de x do vértice e a coordenada em y é chamada em y do vértice. O x do vértice ele tem a fórmula menos b sobre 2a e o y do vértice tem a fórmula menos delta sobre 4a. Então, se você tem a lei de formação e você realiza esses cálculos, você consegue encontrar o vértice da parábola. Então, galera, continuando aqui nossa aula, vou usar um aplicativo chamado GeoGebra. É um aplicativo livre de código aberto, tá certo? Vocês podem baixar esse aplicativo aí no seu iOS, no seu Android, tá certo? E conseguir manipular funções, geometrias. Dá para fazer quase de tudo na matemática desse aplicativo. E vou usar aqui para vocês conseguirem visualizar melhor o comportamento de uma função quadrática de acordo com a alteração do coeficiente A, B e C. O que cada coeficiente altera no comportamento da parábola. Se ela altera na parábola, se ela fica com a concavidade voltada para cima ou para baixo. Então vamos ver, olha. O primeiro coeficiente que eu vou mexer é no coeficiente A. Então repare que eu coloquei aqui o texto, que é a lei de formação dessa parábola. Tá certo? Então no caso aqui, essa parábola corresponde à função menos 0,9x² mais 3,9x menos 2. Ela tem esse comportamento, tá certo? Vou colocar aqui o b valendo um valor mais inteiro, vou colocar ele aqui valendo 1, e colocar aqui o c valendo 1 também, só para ficar melhor a visualização. E vou mexer aqui com o coeficiente a. Então reparem, olha, quanto mais eu aumento o meu a, reparem que a parábola ela fica cada vez mais fechadinha. Então, no caso aqui, eu estou aumentando o módulo do meu A, né? Eu estou pegando valores negativos, só que de módulo grande. E de acordo com que eu vou aproximando do meu A de zero, a minha parábola vai abrindo. O meu A está negativo, né? Agora eu vou passar ele para um valor positivo, olha. O que aconteceu com a parábola? Ela virou.
E quanto mais eu aumento o meu A, mais a minha parábola fecha. Se eu voltar lá para o A para o negativo, a parábola virou novamente. Então a gente pode perceber que toda vez que o A é negativo, a concavidade é voltada para baixo. Toda vez que o A é positivo, a concavidade é voltada para cima. Beleza? Então a gente consegue ver bem o comportamento aqui da função. Então, A positivo, concavidade voltada para cima. A negativo, concavidade voltada para baixo. Gosto de brincar que quando a gente fala que uma coisa é positiva, né, pode relacionar ela com uma coisa feliz. E a parábola parece uma boca, né? Então, quando o A é positivo, ele está feliz, parece um sorrisinho. Quando o A é negativo, é triste. Parece que está ali uma boquinha triste, olha lá, com concavidade voltada para baixo. Tá certo? Então, agora vamos mexer com B. Olha só. O meu B é positivo. A minha parábola tem essa forma. Meu B negativo, a parábola tem essa forma. E o meu B pode valer zero. Ela tem essa forma. O que a gente pode reparar? Olha, quando o meu B é positivo, a parábola vai tocar o eixo Y com a parte que está subindo. E quando o meu B é negativo, agora, olha, o B está valendo menos 2,9. Ela vai tocar o eixo Y com sua parte que está descendo. Ah, professor, e se trocar o valor do A, será que vai continuar sendo com a parte que está subindo ou com a parte que está descendo? Vamos experimentar, olha. Vou pôr o A negativo, com cavidade para baixo. B positivo. Olha a parte com que está tocando o eixo Y, com a parte que está subindo. Se eu coloco o B negativo e o A negativo também, olha, com a parte que está descendo, beleza? Então, B positivo com a parte que está subindo, B negativo com a parte que está descendo. E se o B for zero? Se o B for zero, ela toca justamente com o vértice. Então, olha, se eu colocar aqui o B zero, olha lá, 1 menos 1x ao quadrado mais 0x mais 1. Vai tocar aqui justamente com o vértice. O vértice da parábola está em cima do eixo Y. Tá certo? E por fim o C. Vamos colocar aqui, ó, o C valendo 1, C valendo 2, C valendo 3, C valendo 4. Repare o eixo Y, olha só. Quando eu coloco C valendo 4, está tocando o eixo Y aonde? No 4. Vou trocar o B aqui para vocês acreditarem em mim, olha. Colocar aqui com cavidade voltada para cima, coloquei um outro B. Está tocando o eixo Y exatamente no 4. Vou alterar o meu C para 3. Opa, passou para 2,9. Vamos lá, 3. Coordenação de motor de elefante aqui, tem hora que é meio complicado. Então vamos lá, olha, 3, toca o eixo Y no 3. Se eu passar para 2, o eixo Y no 2. Passar para 1, o eixo Y no 1. C valendo 0. Toca justamente na origem, lá, no 0, 0, ou seja, o Y valendo 0. E assim por diante, tá certo? Então podemos observar bem aqui o comportamento da parábola, trocando A, trocando B, trocando C. Vamos voltar para os slides, tem isso tudo anotadinho lá para gravar melhor para vocês. Então vocês repararam aí o comportamento da parábola alterando o A, o B e o C. Então vamos de forma anotadinha, igual eu falei para vocês, para deixar mais fixado, olha. Quando o A é maior que zero, coeficiente A, quando o A é maior que zero, a concavidade da parábola é voltada para cima, igual está sendo mostrado aí no slide. Quando o A ele é menor do que zero, a concavidade da parábola ela é voltada para baixo, como está sendo mostrado. Certo? Lembre que o A não pode valer zero, então a gente só tem a opção dele ser maior ou menor que zero. Quando o B ele é menor do que zero, passamos agora para o coeficiente B, a parábola toca o eixo Y com a parte que está subindo. Então, quando B é menor que zero, a parábola vai tocar o eixo Y com a parte que está descendo. E o B pode valer zero. Então, para o próximo slide, olha, o B valendo zero, vai tocar o eixo Y justamente com o vértice. Tá ok? Então, partindo agora para o coeficiente C, nós temos que
O C é justamente onde a parábola toca o eixo Y. Então nós temos aí a figurinha, olha, que mostra que aquele pontinho onde a parábola toca o eixo Y, realmente ele é o C, certo? A partir daí a gente pode pensar um pouquinho também na imagem da função e a partir disso falar de valor máximo e valor mínimo. A parábola, quando a concavidade é voltada para baixo, ela sobe até certo ponto e começa a cair. Ou quando ela é voltada para cima, ela desce até certo ponto e começa a subir. Quando é voltada para baixo, eu tenho ali um valor máximo da função. Então, olha, se a concavidade é voltada para baixo, a gente pode reparar que em relação ao eixo Y, você vai ter aqui um valor máximo, ok? Da função. E quando a concavidade ela é voltada para baixo, para cima, desculpa, quando ela é voltada para cima, eu vou ter aqui um valor mínimo. E quem que é esse valor máximo? Quem é esse valor mínimo? É o vértice. Então a gente tem que o vértice ele é o valor máximo ou o valor mínimo da função, dependendo da concavidade da parábola. Daí a gente pode pensar que a imagem ela é produzida de acordo com esse valor máximo ou esse valor mínimo. Quando a concavidade é voltada para baixo, você tem um valor máximo e a imagem vai ser tudo abaixo desse valor máximo. Então vai ser y menor ou igual que o y do vértice. Essa vai ser a imagem da função. E no próximo slide a gente vê, olha, que quando a concavidade é voltada para cima, você tem aqui o valor mínimo e a imagem vai ser todo y maior ou igual a esse y do vértice. Tá certo? Então ali no slide está escrito ali de uma forma matematicamente mais correta. Daí a gente pode pensar um pouquinho aí, resumidamente, no estudo do sinal em algumas situações. Olha. Se a concavidade for voltada para cima e essa função não tiver raiz, ou seja, se o delta for menor do que zero, a parábola ela é toda positiva, porque ela vai estar toda acima do eixo x. Então temos um slide aí, olha, essa linha horizontal que representa o eixo x, e nós podemos perceber que a parábola ela é toda positiva. Caso o A seja menor do que zero e o delta menor do que zero, você vai ter uma concavidade voltada para baixo, igual mostrado aí no próximo slide. Essa linha horizontal também representa o eixo x, e você tem que ela é toda negativa. Tá certo? Então a minha função ela é toda menor do que zero para qualquer x real. Agora, se o delta for igual a zero, que é o nosso próximo slide, você tem, caso A seja positivo, a minha função ela pode ser zero, justamente ali no x do vértice, tá certo? Que é onde ela toca o eixo x, e ela vai ser maior do que zero, ou seja, positiva, em qualquer outro valor, ou seja, qualquer outro x diferente do x do vértice, do menos b sobre 2a. E se a concavidade for voltada para baixo, é o mesmo estilo, só que ela vai ser zero quando o meu x for igual a menos b sobre a, e ela vai ser menor do que zero quando o meu x for diferente de menos b sobre a. Então lembrando, ó, vai ser igual a zero quando o meu x for igual a menos b sobre a, e ela vai ser menor do que zero quando o meu x for diferente de menos b sobre a. E os últimos casos é quando ela toca o eixo x em 2 pontos. Aí ela pode ser concavidade voltada para cima, igual mostrado aí no slide. Vou fazer aqui no quadro também. Se o A for positivo e a concavidade for voltada para... Se o A for positivo e o delta for maior do que zero, a concavidade vai ser voltada para cima, vai tocar o eixo x em 2 pontos, que eu vou chamar aqui de razão 1 e razão 2, ou eu posso chamar também de x1 e x2, tá certo? Aí é gosto do cliente. Neste caso aqui, antes do R1, a minha função é positiva, porque pensa aqui numa vertical passando nesse R1 e uma vertical passando nesse R2. Antes do R1, o meu gráfico está todo acima do eixo x. Entre o R1 e o R2, o meu gráfico está todo abaixo do eixo x, então ele é todo negativo. E depois do R2, ele volta a ser positivo. E no nosso último slide, nós temos que
Caso o delta seja maior do que zero, ou seja, toque em 2 pontos, mas a concavidade seja voltada para baixo, ou seja, o A for menor do que zero, você tem aqui o R1 e o R2 da mesma forma. Pensa aqui na vertical, passando pelo R1, uma vertical, passando pelo R2. Antes do R1, o meu gráfico está abaixo do eixo X, então antes do R1 é negativo. Entre o R1 e o R2, positivo. E depois do R2, negativo novamente, tá certo? E a notação do estudo do sinal, vocês podem observar aí a escrita dela certinha aí no slide, tá certo? Então é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, clica aqui no curtir, compartilha com geral. Deixa aqui no comentário aqui a sua observação sobre a aula, sua dúvida sobre essa aula, uma sugestão de tema para nós trabalharmos aqui no canal do YouTube. E, terminando isso tudo, bora para a próxima aula.